Bom dia, irmãos. Vamos pôr de pé nesse momento. Vamos ter uma palavra de oração. Santo Deus, Pai de misericórdia, mais uma vez nos encontramos aqui, Senhor, na casa do Senhor, onde nós podemos adorar a Ti, Pai. Um lugar que o Senhor tem reservado para nós nessa cidade, onde possamos, ó Deus, cada vez reunir aqui, ó Pai, para glorificar o Teu nome, ouvir a Tua palavra. Ó Pai Santo, que o Senhor possa se fazer presente, como sempre o Senhor tem feito, ó Pai. Nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado, pela noite que passamos, e aqui estamos, ó Pai, mais uma vez, para oferecer a Ti o melhor que nós temos, ó Pai. Às vezes não é tão aparente, tão bonito, mas é o melhor que nós temos, ó Deus. Pedimos que o Senhor abençoe cada um, ó Pai, aqueles que não vieram por motivo de enfermidade, Senhor, como o irmão Toninho me ligou pedindo que orássemos por ele, que ele não está bem, uma gripe forte o pegou, mas o Senhor é mais forte do que qualquer enfermidade. Nós cremos em Ti, Pai. Cremos que o Senhor, ó Pai, pode visitá-lo nesse momento. Não somente ele, mas todos quantos não puderam estar aqui. Aqueles que estão viajando, que o Senhor abençoe a viagem de cada um, Senhor, protegendo de todo mal, Senhor, todos os acidentes, tudo aquilo que poderia danificar a vida dos Teus servos. Pai, abençoa os cânticos que vamos entoar. Queremos, ó Deus, oferecer a Ti o nosso louvor nesse momento, Pai. A Tua palavra que vai ser pregada, que o Senhor possa nos trazer, ó Pai, uma palavra nesta manhã de acordo com a nossa necessidade, Senhor. Fala aos nossos corações. O Senhor fala através da Tua palavra. O Senhor fala através, ó Deus, do Teu servo, que o Senhor unge para trazer a palavra. Pai, abençoa-nos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem assentar. Nós vamos cantar 401, o único que é digno de receber. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Aleluias. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, damos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar, irmão, 336, Ele vive, porque Ele vive. Sol. Deus enviou Filho amado pra nos salvar.
cruz morreu por meus pecados. Aleluias, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, de meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vivo está. Aleluias, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, aleluias, enfrentarei sem medo, então, terei vitórias, verei na glória o meu Jesus que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, está aqui nesta manhã. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vivo está. Graças a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e prometeu estar no nosso meio. E Ele está aqui, realmente Ele está aqui, viu, irmãos? Que Ele prometeu e Ele não falha em cumprir. Nós vamos cantar o número 5, ao entrar no... Aliás, a ditosa cidade, número 5. Dó. A ditosa cidade deve ser linda. Se pudesse eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente
frente a frente, cantarei naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos. Privilégio, irmão. E andaram por aqui pregando a palavra. Imagina abraçar Paulo, Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Aleluias, glória a Deus. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, e ficarmos em comunhão com Cristo, é a condição, irmão, para estarmos ali. Onde nós iremos morar, veremos o Senhor frente a frente, frente a frente. Cantaremos naquele imenso coral. Veremos, sim, veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Não é um dia, nem dois, nem um ano, nem três. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino, número 9. Próxima, os irmãos podem recolher a oferta. Vou entrar no paraíso, Dó. Num abrir e fechar de olhos, se solo vou deixar. Gente do norte e do sul, no céu azul vou encontrar. Sorriso ao entrar no paraíso, e o cordeiro que está vivo me cumprimentar. Pegarei em tuas mãos, pegarei em tuas mãos e sentirei a emoção
quando o meu novo nome Ele chamar. Farei uma passeata, é qual os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar ali na glória e ver os filhos de Abraão, o coral, a mocidade e o círculo de oração, e verei todas as crianças que fizeram aliança, e a banda que não se cansa de tocar uma canção. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Ao entrar no paraíso, e ver a raiz de Jessé, meu desejo é tão grande em conhecer como Ele é. Sinto Ele bem presente quando sua história leio, mas agora já estou vendo com os meus olhos da fé. Pegarei em sua mão e sentirei a emoção quando o meu novo nome lhe chamar. Farei uma passeata com os santos lá na praça, para agradecer Jesus pelo sangue lá na cruz, pela vida que me deu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, né? Ao único que é digno de receber. Vamos cantar mais um hino, irmão? Não está no programa aqui, mas vamos cantar o último louvor. É 238, é Lá bemol, lugar de delícia. Junto ao trono de Deus preparado, a cristão um lugar para ti, a perfumes, a gozo exaltado, a delícias profundas ali, sim ali, de seus anjos fiéis rodeado,
Jesus. Os encantos da terra não podem dar a ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acodem, são prazeres que findam-se aqui, mas ali, mais ali, mais ali, mais ali, as venturas eternas concorrem com a existência perpétua da luz, a tornar-nos felizes com Jesus. Conservemos em nossa lembrança essa lembrança, as riquezas do lindo país, e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois dali, uma voz verdadeira não cansa de oferecer-nos do reino da luz, o amor protetor de Jesus. Se quisermos gozar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus nos dará. Nos dará. Pois dali, todo cheio de amor e ternura, desse amor que mostrou lá na cruz. Aleluias. Nos escuta, nos ouve, Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar somente crer, para recebermos a palavra desta manhã. Somente crer. Levante suas mãos para Ele. Somente crer. Tudo é possível. Tudo é possível. Somente crer. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Ó Senhor, a Tua presença é gloriosa, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Aleluia. Senhor,
tudo é possível. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Eu creio, Senhor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, nós cremos em Ti, Senhor, e quão bom é crer no Senhor, ó Pai. Senhor, ó Pai, diz que tudo é possível àqueles que creem em Ti, ó Pai. E esta fé do qual o Senhor é que tem nos dado, ó Pai, a fé vem do Senhor, ó Pai, que o Senhor nos deu a nós. E nós agradecemos, ó Pai, por podermos estarmos aqui, ó Pai, em mais uma manhã, para Te adorar, para Te bendizer, ó Pai, para Te exaltar, ó Pai. Este é o propósito do qual vimos aqui, ó Pai. E, consequentemente, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos presenteia, ó Pai, com a Tua unção, com a Tua graça, dando a nós aquilo do que nós necessitamos, ó Pai, pois somos seres humanos falhos e dependemos muito, muito do Senhor, ó Pai, totalmente de Ti, ó Pai. E o Senhor não falha em vir suprir, o Senhor não falha em vir alimentar, em vir cuidar do Seu povo, ó Pai. Por isso estamos agradecidos esta manhã e confiantes, ó Pai, totalmente confiantes no Senhor, ó Pai. Obrigado, ó Pai, pela presença de cada um, obrigado por estar aqui, obrigado pelo Senhor nos trazer e obrigado pelo Senhor permanecer no nosso meio, ó Pai. Abençoa-nos, continue nos abençoando, obrigado pelos louvores que foram cantados, obrigado por tudo, pela vida, pela graça, ó Pai, por tudo que o Senhor tem estendido a nós, mesmo nós não merecendo, ó Pai. Por isso Te glorificamos e estamos, ó Pai, na expectativa de que o Senhor pode nos abençoar ainda mais, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos, um bom dia a todos, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler a Bíblia, irmãos, para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus. Hebreus, capítulo 12. Vamos tomar um versículo aqui, que o Senhor possa nos ajudar, né? Mais uma vez. Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Versículo 28. Somente o versículo 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Olha que bênção, irmãos. Você recebeu, nós recebemos. Olha aqui, ó. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Nós podemos ser abalados, né? Nossas emoções, nossa vida, essas coisas terrenas aqui, mas nós recebemos um reino que não pode ser atingido pelas interferências, pelas emoções, pelas provas, por nada. Está escrito aqui. É nisso que nós nos firmamos, amém, irmãos? Ó, pelo que, tendo recebido um reino que não pode, a Bíblia está clara em dizer, não pode ser abalado, o que nós fazemos? Retenhamos a graça pela qual sirvamos Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Amém? Deu para entender algo aqui? Ó? Recebemos esse reino que não pode ser abalado. Então, retenhamos, seguramos essa graça e sirvamos agradavelmente. O que é isso? Com alegria. Porque, às vezes, seu corpo foi abalado, o meu foi, mentalmente abalado, emocionalmente abalado, mas o reino não foi. Então, o que nos mantém alegre é o que nós recebemos, que não pode ser abalado. Amém? Por isso, coloquemos aqui em nosso coração, em nossa mente,
acabamos de cantar aqui, conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país, porque lá não pode ser abalado. Né? Jesus disse, se faz tesouro aqui, a traça corrói, o ladrão mina, mas disse assim, junta tesouro lá no céu, que lá não tem prejuízo, não abala, não tem como perder. Né? Então, conservemos isso em nossa lembrança. Senhor Deus e Pai eterno, agradecemos, ó Pai, por termos recebido este reino, do qual não pode ser abalado, ó Pai, e queremos reter, ó Pai, essa graça, Senhor, servindo ao Senhor alegremente, ó Pai, servindo ao Senhor com alegria, com entusiasmo, ó Pai, enquanto estivermos percorrendo esta jornada aqui, independente dos desgostos, ó Pai, das coisas que vêm nos assolar, das tentações, das aflições, ó Pai, temos algo bem guardado, do qual o Senhor tem nos dado e do qual nós não merecíamos e não merecemos, ó Pai. Concede a Tua graça agora, Pai, ao abrirmos a Escritura para meditarmos um pouco, que o Senhor, ó Pai, fale aos nossos corações. Nós desejamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podem se sentar, irmãos. Irmãos, para tudo nessa vida natural, seja lá o que for que fazemos, qualquer pessoa, em qualquer ocasião, tem que se haver um objetivo. Né? Não podemos correr, não podemos ir, não nos esforçamos, se não há, né, uma recompensa, vamos dizer assim, não há o porquê lutar, se não há uma motivação, uma expectativa, não adianta, seja qualquer pessoa, não há por que ir. Se você não recebesse um salário, você não iria trabalhar. Né? Não há por que eu ir trabalhar se eu não vou receber um salário. E mesmo se eu receber um salário e não tiver um bom projeto, um bom lugar para gastar aquilo, seja bom ou ruim, né? Um objetivo, isso te motiva a trabalhar, né? Ainda que, vamos supor, o seu salário não é tão bom assim, não é o salário que te motiva, mas há uma família para ser sustentada que te motiva a ir, mesmo talvez ganhando pouco ou algo assim, mas você vai porque há seus filhos, há sua família, há algo que você projetou, se você ainda não tem uma família para cuidar, mas você deseja adquirir algo, né? Deseja comprar um sapato, te motiva a ir trabalhar, a fazer algo. Então, nada nessa vida se faz sem desejo de uma recompensa. Isso é natural. Não adianta falar ao contrário disso, que é meio que impossível, né? Se não tivermos. Geralmente se faz uma proposta e logo você vai, o que eu vou ganhar com isso? Né? O que vai vir em troca? Então, o esforço, ele sempre vem através de uma recompensa, ou seja, a recompensa, o propósito, vamos chamar assim, o propósito, o objetivo é que nos anima a percorrer aquele caminho, né? Percorrer aquele trabalho, fazer aquele esforço, empenhar naquele projeto, né? Às vezes você pega um projeto de uma casa e você vê, o trabalho é muito grande, é comprido, tem isso, tem aquilo outro, mas você se concentrar de que depois ela vai ficar pronta, de que depois vai ficar assim, vai ficar bonito. Por isso que a maioria dos pedreiros gostam da fase de acabamento. Você começa a ver, né, a obra pronta, concluída, aquilo vai te animando. Quando você está lá na fundação, só furando para baixo e sol quente, se você não pensar lá no final, provavelmente te desanimaria de alguma forma. Então, para tudo na vida, nós temos que ter um objetivo e temos que ter um foco, né? Isto é o que devemos fazer, que senão ficamos igual diz o profeta, aquele bêbado que não sabia para onde ia, de onde vinha, para onde ele ia, não tinha objetivo nenhum, então era cachaça atrás de cachaça e né? Deixa por aí. Mas se você tem um objetivo, um alvo, algo, você se esforça por aquilo. Seja tanto naturalmente falando, né, quanto espiritualmente, seja em coisas grandes ou coisas pequenas, seja em coisas boas ou coisas ruins. Porque há pessoas que trabalham firmemente, vamos dizer assim, alegremente, empenhadamente em propósitos ruins. Né? O mundo, vamos dizer, do crime aí,
se empenham, se arriscam a sua vida para entrar em um tiroteio, rouba alguma coisa, com um mau objetivo de talvez comprar uma arma, comprar uma droga, com maus objetivos, mas há um motivo que os faz encarar isso. Então, geralmente, o objetivo que nós focamos, que nós temos, irá nos ajudar a esforçar durante o caminho. E pessoas dão a vida pelaquilo que acredita. Pessoas dão a vida por aquilo que acredita. Você pode ver aí nessas religiões aí, o islamismo, né, onde há terroristas, literalmente dão a vida por aquilo que acreditam. Desde pequeno já fazem ali, né, os treinamentos. Uns viram homem-bombas, outros se sacrificam por isso, por aquilo, sacrificam seus filhos, e existem diversos aí, mas veja que sempre há um motivo por detrás daquilo que acreditam, irmãos. E pessoas, às vezes, acreditam em coisas tão supérfluas, em coisas tão pequenas, mas a fé deles acaba sendo grande, que não olham o esforço que faz, né? Uma certa vez eu ouvi uma entrevista havia aí um campeonato, acho que mundial, em um país para fora, aí, bem longe daqui. Aí tinha um brasileiro lá, que o seu time ia jogar lá, e o repórter foi entrevistar ele, e ele disse: eu vendi o terreno que minha mãe me deu para comprar o ingresso e está aqui para ver o meu time. Veja que ele sacrificou praticamente ali muita coisa da sua vida por aquilo que ele acreditava em ver. Corria o risco do time nem ganhar, e se ganhasse, eles nem iam lembrar deles, não ia ganhar nada em troca. Mas veja que, com o objetivo, ele sacrificou ali grande parte da vida dele por uma coisa superficial, uma coisa supérflua, uma coisa que não tinha como dar certo, só que, se você considerar, ele tinha uma fé grande no seu time. Ele tinha um entusiasmo, uma alegria grande, né? Uma empolgação, vamos usar essa palavra assim, essa empolgação de irmos, porque vai valer a pena. Vai custar assim, mas vai valer a pena. E essa empolgação é necessária se ter. Como eu disse, para o bem ou para o mal, por qualquer pessoa, por adquirir ou algo, é necessário se ter uma empolgação para você fazer algo te motiva a fazer. E essa pessoa ali, e tantos outros, né, vocês olham aí esses islamismo que eu disse, os terroristas, dão a vida, se dedicam completamente de corpo, alma e tudo mais ali, família, por aquilo que acreditam. E essas pessoas têm uma grande fé, mas colocada em um lugar errado, um lugar que se abala. Nós temos um diferencial muito grande aqui, onde nós acabamos de ler. Nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Então, a nossa alegria, como disse aqui, servir alegremente, retenhamos, seguramos alegremente, ela deveria ser, essa nossa empolgação deveria ser o dobro, vamos dizer assim, infinitamente mais do que aquele que estava ali, abriu falência, vendeu tudo que tinha para assistir 90 minutos de homem correndo atrás de uma bola, né? Então, deveríamos ser assim, porque temos algo melhor. Você crê nisso? Nós acabamos de ler, nós não temos algo grandioso em qual não pode ser abalado. E essas pessoas, a gente tem que respeitar a fé de cada um, né? As religiões, por isso a gente não pode debochar da fé de ninguém. A gente tem que dar graças a Deus por Deus ter arrumado a nossa fé no lugar certo. Como pregou o pastor Edmilson? É que ele chama Edmilson, quarta-feira. A fé colocada na palavra, a fé misturada com a palavra. Se colocar a fé misturada com outra coisa, você pode até chegar a alcançar, se empolgar e tudo, mas aquilo vai passar, aquilo vai ruir, porque não vai ficar aqui pedra sobre pedra. A única coisa que não pode ser abalado é isso que nós acabamos de ler aqui, o reino que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? Mas temos que respeitar a fé dessas pessoas e realmente admirar que muitos deles, como se diz, talvez a maioria deles, dão de 10-0 em nós, no sentido de empolgação, fé e dedicação, naquilo que creem, naquilo que acredita, mesmo sendo nada incomparável ao que nós temos.
Você vê na Bíblia isso, ó, quando Elias, né, propôs ali o desafio contra os profetas de Baal, havia 400 profetas de Baal que deram a vida em risco do que acreditavam. Vendo que durante 3 anos e meio, Elias tinha pedido para que cerrasse o céu para que não chovesse. E vendo ali o currículo de Elias, vamos dizer, tudo ali de perto, os profetas de Acabe viram isso. Estavam ali patente, porque toda a terra estava sob a influência das promessas do qual Elias tinha falado. E mesmo eles vendo tudo isso, eles tinham uma fé tão grande no Deus deles, Baal, que eu não sei se era uma pedra, um gesso, o que quer que seja, um pedaço de pau, mas eles tinham uma fé tão grande que deram a vida quanto aquilo. Elias propôs o desafio e, irmãos, sabendo o que Elias já tinha feito, irmãos, eu não iria nesse desafio contra Elias, eu iria juntar-se ao Deus dele. Mas eles criam totalmente naquilo do qual eles tinham certeza, que era o Deus deles, de Baal, que esses 400 profetas aceitaram o desafio. Vamos lá, vamos dar a vida pelo que nós cremos, velho. E chegaram lá, nós conhecemos a história, a empolgação deles era grande demais, que durante meio dia, incessantemente, sem parar, a Bíblia diz que eles se cortavam, que eles gritavam, que eles clamavam, vamos dizer assim, que eles empolgavam, vamos falar que eles falavam em língua, que eles se alegravam, pulavam, batiam palma, rolavam, mas eles criam naquilo que eles tinham certeza, irmãos. Mesmo não dando em nada, a empolgação deles foram grande. Então, para nós resumirmos aqui, as pessoas, elas lutam, elas dedicam, elas dão a vida por aquilo que acredita. Amém, irmãos? Você acredita em um reino celestial? Você acredita em Deus? Você acredita em Jesus? Amém, irmãos? Então, nós temos aqui, realmente, dar-nos a vida por aquilo que nós acreditamos. O próprio Senhor Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, né? Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, nós temos que nos dedicar, e a Bíblia nos mostra, nos deixa claro que Deus deseja isso em cada um de nós. A Bíblia diz assim, ó, servirás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração. É isso? Às vezes eu troco o entendimento por entendimento, força e coração. Creio que é isso mesmo, essas 3 coisas. Servirás a Deus, ao Senhor teu Deus, com todo esse intento, com toda essa empolgação. Porque essa empolgação é algo que não pode ser tirado de nós, irmãos. Não pode, não deve ser tirado de nós de maneira alguma. Porque lá no 3º selo, Apocalipse 6, 3, se eu não estiver enganado, ou Apocalipse 3, 6, algo assim, diz lá só, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E o profeta Mombrano, em várias mensagens explicando sobre o que era o azeite e o vinho, ele disse, o azeite é representado o Espírito Santo, que jamais, né, poderia o inimigo ou algo colocar a mão no Espírito Santo, que é o próprio Deus, não pode ser danificado jamais. E o vinho, o profeta Mombrano disse que é o estímulo. O que é o estímulo? A empolgação, a alegria de fazer, a alegria de estar fazendo aquilo. Então, isso foi proibido por Deus do diabo mexer. Porque isso é importante para nós e Deus faz questão de que nós servimos ao Senhor com alegria, com interesse de coração, que mantemos firme, acreditando no propósito, firme na palavra de Deus, irmãos. Amém, irmãos? Então, é necessário que nós tenhamos essa firmeza na palavra de Deus, essa empolgação, esse entusiasmo. Entusiasmo, alegria em conquistar algo. Um objetivo. Então, nós temos simplesmente, irmãos, como verdadeiros cristãos, colocarmos o nosso objetivo, o nosso alvo, em algo que realmente não perece. Porque algo que não pode acontecer com cristãos é desanimar. A Bíblia diz que nós não podemos desanimar. Paulo chegou a dizer na sua carta de Coríntios, ele disse assim, ó, perplexo,
mas não desanimado. Você pode, eu posso estar cansado, porque Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados. Lá em Isaías diz também, os jovens correrão e cansarão, os jovens certamente fadigarão, né? Nós certamente cansaremos. Eu chegar e dizer assim, irmãos, eu estou cansado da caminhada, vamos dizer assim, de tantos anos, isso é normal, estar cansado. Mas não é normal estar desanimado. Você chega em alguém, vamos supor, que tem 30 anos de mensagem, pode conversar com ele, e se ele falar assim, nossa, irmãos, eu estou cansado, você vai sair dali orando por ele, agradecendo pelo caminho que ele percorreu e tudo, e você vai sair dali usando ele como um exemplo. Nossa, ele caminhou 30 anos, e eu estou no início da caminhada, eu já estou cansado, e ele, imagina, com 30 anos, e você vai sair dali, vamos dizer assim, alimentado, desejando ali, feliz pela caminhada dele, desejando chegar aonde ele chegou, se ele te dizer que está cansado. Agora, se você chegar em alguém que tem 30 anos de mensagem, 30 anos de caminhada, e ele chegar e falar assim, estou desanimado, não valeu a pena, não compensou, estou desanimado, o que fiz? Que jeito você vai sair dessa conversa? Então, irmãos, desanimado, jamais. Você pode estar cansado do jeito que for. Alguém chegar perto de você, você anima ele. Por quê? Você vai lembrar do quê? Dos problemas, das lutas, das dificuldades, das provas, dos erros que há em toda a congregação, em todos os lugares. Não, se você começar a lembrar isso, colocar isso na mesa, mas isso aconteceu, o irmão Josué era assim, ou as coisas nas músicas estão assim, nos diáconos estão assim, no horário do culto está assim. Se você vai começar a colocar essas coisas, vai desanimar todo mundo. Mas se você começar a dizer assim, irmãos, nós temos uma promessa de que Deus fará e que Deus pode entrar em cena, e ali há um verdadeiro propósito, e Deus pode mover e colocar a sua fé, o seu foco em coisas eternas, você não vai desanimar ninguém, ainda que você está cansado momentaneamente. Vocês entenderam, irmãos? Amém, irmãos? Cansado, mas não desanimado. Porque Paulo disse assim, chegou a dizer, perplexo, mas não desanimado. Por que perplexo, mas não desanimado? Mesmo perplexo, vamos dizer, pregou o evangelho, fez aquilo outro e não viu o resultado, não ficou perplexo de ver a dureza, a frieza de coração, a falta de amor, ele ficou perplexo em ver isso, mas o que acontece? Ele não deixou de crer no plano original. Amém, irmãos? Ele não deixou de crer que a palavra tem um poder transformador, de mudar, inclusive, o que Ezequiel estava lá, um vale de ossos secos se transformou em um exército. Amém, irmãos? Então é isso. O profeta irmão Branham, quando pregou a mensagem, o sinal, ele disse que foi a mensagem mais sobressaliente, uma das mensagens mais sobressalientes do seu ministério, se não me engano, ele pregou ela de manhã, né? E logo à noite ele veio e pregou a mensagem do desespero. E ele disse assim, eu pensei que a igreja iria se desesperar. Mas não. Vamos dizer assim, ele se decepcionou, vamos supor, com o resultado. Ele ficou perplexo em ver que havia ali uma frieza, porque ele imaginou que algo iria acontecer, depois de uma mensagem sobrenatural, e depois de outra, levando ao povo ao desespero, ele disse, as pessoas não se desesperaram. Mas o que eu digo? Porque a gente pode ficar cansado, mas não desanimado, porque provavelmente o profeta chegou na casa dele, depois de ter pregado o sinal, depois de ter pregado o desespero, ele chegou cansado. Mas vamos supor que isso foi num domingo, e na segunda-feira ele levantou e foi pregar a palavra de novo. Amém, irmãos? Porque ele não desanimou do resultado que a palavra pode vir. Você pode ficar perplexo, você pode ficar, vamos dizer assim, triste com alguma coisa que você pensou que alguém iria gostar, mas não gostou. Mas quanto à palavra de Deus, você nunca pode desanimar dela. Irmãos. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz assim, quando tiver em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor, porque ela é uma luz que afasta toda a treva. Seja qualquer que seja a situação, aquilo pode ser revertido no momento em que Deus quiser, se nós simplesmente misturarmos fé na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, nós esperamos
algo eterno, nós estamos firmados na única rocha que existe, que é inabalável, do qual nós temos recebido este reino, e isso, irmãos, não pode nos deixar desanimar. Isso tem que nos manter empolgados. E Paulo disse em Coríntios, capítulo 9, no versículo 24 em diante, ele diz que todos que correm no estádio, eles procuram, eles se abstêm de muitas coisas, e disse assim, e eles correm por coisas corruptíveis. Aí ele diz assim, não sabeis vós que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal forma que alcanceis. Ali no estádio, irmãos, eles correm, vamos pôr numa corrida, um só leva o prêmio. Nós aqui é diferente. Por isso que você não tem que empurrar o seu irmão para o buraco para você se levantar. Não. Salomão disse, é melhor você ser dois e você dar a mão que vocês chegarem juntos. Porque no céu há lugar para todos nós. Amém, irmãos? Você não precisa tirar o fulano do céu para você entrar lá. Não é assim. Não, numa corrida eles querem deixar todos para trás, porque um só vai levar o prêmio, há um prêmio limitado. Mas, irmãos, nós não temos um prêmio limitado. Nós temos um prêmio eterno e abrange a todos, todos quanto quiserem, a todos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Os que estão perto, os que estão longe, gentios, judeus, qualquer nação, Deus tem para aquele que se crê e se posiciona. Amém, irmãos? Então, por isso, nós não devemos jogar ninguém no buraco. Pelo contrário, vamos tentar irmos juntos ali e chegarmos com mais força. Quanto mais você levar, Tiago disse, né, aquele que fizer alguém, converter alguém do seu mau caminho, encobre uma multidão de pecado. Ganhou uma alma e encobre a multidão de pecado. Não é você catar o pecado do irmão e falar, se você está pecado, e jogar ele e acabar de pisar. Aí você amassou ele e entrou em pecado também pelo que fez. Mas se você conseguir fazer ele levantar, conseguir encorajar ele, Tiago diz, você ganhou uma alma e encobriu uma multidão de pecados, tanto os dele quanto os seus. Amém, irmãos? Então é isso que é o nosso propósito de estarmos juntos. E Paulo diz, correi de maneira que alcancei. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles fazem, aqui, por que fazem? Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível. Mas existe uma motivação, uma coroa corruptível. Aí Paulo diz assim, nós, porém, uma incorruptível. A empolgação deles, a motivação por algo corruptível. E a nossa por algo incorruptível. Como deveria ser. Pois assim eu corro, não como a coisa incerta, mas assim combato, não como batendo ao ar. Então, nós temos um objetivo grandioso e celestial, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você se alegra com a palavra de Deus, irmãos? Então, irmãos, nós temos isso para poder colocarmos, né, em evidência, em nossa mente. E promessa, Deus fez promessa, nós cantamos aquele Deus de promessa, e há não sei quantas promessas na Bíblia, é um livro de promessas, é um Deus de promessa, e a promessa, geralmente, existe um tempo para que ela se cumpra, porque milagre seria um instantâneo. Irmão Luiz, vamos supor, Deus dizendo para o irmão Luiz, eu vou te dar, vou colocar algum material, um carro, né? Como disse para Abraão, você vai ter um filho. Poderia ser no próximo mês, porque Deus é Deus, amém, irmãos? Poderia ser. Mas, durante 25 anos, havia o tempo daquela promessa. E, nesse intervalo, o que sobrou para Abraão? A promessa. Uma promessa de um político, irmão, você desanima dela. Em 4 anos, às vezes, você mantém a esperança nela, né? Mas lá com um pé atrás, né? Um pé na frente, um pé atrás. Mas a de Deus, irmão, se durar 100 anos, espera nela. Amém, irmão? Se durar 1000 anos, espera. Ele cumpre as suas promessas, amém? Todas elas. Então, se agarrarmos na promessa, ainda que partimos daqui, mas a promessa continua viva, amém, irmãos? E Abraão se manteve, o profeta Mambrana disse, a Bíblia disse, Abraão se manteve empolgado com a promessa. Ainda que as evidências fossem totalmente contrárias. Ele disse, Sara, passou 10 anos, mudou alguma coisa? Não mudou. Passou mais 15 anos, mudou alguma coisa? Não mudou.
Aí o profeta irmão Branham disse assim, mas ele se manteve firme. Cadê? Deixa eu ler aqui, irmãos. Mas ele se manteve firme, fortalecido no Senhor. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Aqui, ó. Vou ler aqui, ó. Vou ler aqui um parágrafo. Ó. Parágrafo 35, mensagem, o véu interior. E quando Miriam, Moisés e os israelitas venceram, Deus prometeu suprir o que eles precisavam durante a jornada. Veja, promessa. Aí o profeta disse assim, ó, quando Deus faz uma promessa, Ele cumprirá. Ponto. Amém? Você prometeu alguma coisa aí para você? Quando Deus faz uma promessa, Ele cumprirá. Moisés não se importou com o que Faraó havia dito. Seus pais também não temiam as ordens de Faraó. Moisés sabia. E Abraão sabia, o profeta da antiguidade. Abraão sabia que Deus era capaz de cumprir o que havia prometido. Por isso ele não temeu dizer, quando tinha 75 anos, e Sara teria um bebê. Quando ela tinha 75 anos, e quando ele tinha 100 anos e Sara 90, ele ainda, veja que passou aqui de 75 para 90, né? 15, né? 15 anos depois, ele diz aqui, ó. E quando Sara tinha 90, ele diz aqui, ó. E quando ele tinha 100 e Sara 90, ele ainda louvava a Deus, ficando mais forte o tempo todo. O que manteve Abraão forte o tempo todo? Fé na promessa. Amém, irmãos? Fé na palavra. Fé no que é inabalável, no que nós acabamos de receber. Manteve Abraão forte, louvando a Deus. A Bíblia diz aqui, ó, o profeta irmão Branham disse, ficando mais forte o tempo todo. Quanto mais passava o tempo, mais forte ficava. Que segredo é esse? É porque quanto mais passa o tempo, mais próximo está da promessa. Se é 1000 anos, passou 10 anos, está faltando só 900. Não, 990. Né? Estou ruim de conta aqui. Então, você vai contando aí. Se é 1000 anos menos um dia, 999 dias. 990... conta aí. Vou bagunçar aqui a cabeça, não. Pensando em outras coisas. Mas, vocês entenderam, irmãos? Fortalecia e louvava porque firmava em algo inabalável. O que é algo inabalável? A promessa de Deus, qual nós acabamos de ler lá em Hebreus. Recebemos algo inabalável, mantemos em graça nisso e servimos a Deus alegremente. Por quê? Temos algo inabalável. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Mas isso, ele disse que ele chegava a Sara e não tinha resultado. Passava tantos anos, não tinha resultado. Ele dizia assim, ó, mas isso não abalou Abraão. Ele continuou dizendo, Deus pode cumprir sua promessa. Prepare tudo, Sara, vai chegar. 10 anos se passaram, mas vai chegar. Amém? Louvado seja Deus, glórias a Deus, né, por tudo que Deus tem nos prometido e tem nos dado. E o que Ele nos prometeu não vai falhar, irmãos. Existem promessas para coisas terrenas, para o momento em que nós vivemos, e existem promessas eternas, do qual ainda é muito maior para nós nos ancorarmos. Porque Paulo disse assim, ó, se nós esperarmos em Deus, apenas em Cristo, apenas nesta vida, ele disse assim, ó, somos os mais miseráveis de todos. Por que somos os mais miseráveis de todos os homens? Não é no sentido, vamos dizer assim, financeiro. Porque se nós esperarmos apenas nesta vida, nós não captamos o verdadeiro propósito. O propósito do que é inabalável. Vocês estão entendendo? Podemos esperar em Cristo nessa vida. E você pode me falar assim, mas muitos só esperam nessa vida e são bem-sucedidos. Pegam na Bíblia a parte da prosperidade, que é verdade, que Deus prometeu, e são bem-sucedidos quanto a isso. Sim, não no sentido financeiro, mas eles olham apenas para as coisas terrenas e aquilo é o suficiente para eles. Mas por que são mais miseráveis? Porque
pegou a metade e a melhor parte deixou para lá. Entendeu? Pegou alguma coisa ali e o melhor deixou para lá. Por isso que se tornou miserável. Eu esperei em Jesus nessa vida toda. Tenho 50 anos, nessa vida toda eu esperei em Jesus. Mas e agora? Que você já está próximo de passar dessa vida para outra. Né? Aquele louco lá, né? Jovem rico, louco, hoje pedirão a sua alma. E o que tens preparado? O que tens preparado para Deus? Algo assim. Para que serve? Então, vamos supor que ele tinha 50 anos, durante 50 anos ele esperou em Deus para a vida natural, e isso é bom, irmãos. Eu espero em Deus na minha vida natural, todo dia eu levanto para trabalhar, coloco diante de Deus, você também, vocês todos nós esperamos na vida natural, mas há algo também, depois nós podemos pegar o pacote todo, irmãos, amém? Só que se não formos pegar o pacote todo, que pegamos a melhor parte, né? Aquele ladrão da cruz pegou só a melhor. Né? A vida toda ele não esperou em Deus, não. Roubou, fez o que devia fazer e foi pregado na cruz justamente porque ele disse assim, nós merecíamos estar aqui. Esse justo não merecia, nós merecemos estar aqui, ou seja, nós a usamos e abusamos e tudo. Mas aí ele sabia que dali em diante, ali poucas horas, era outro caminho. E ele aproveitou a oportunidade que teve, estando do lado de Jesus, e pegou a melhor parte. Amém, irmãos? Então, não é esperar apenas nas coisas terrenas, nas coisas deste mundo, nas coisas que Paulo diz, nas coisas que os olhos veem, mas em algo a mais. Se conseguimos fazer as duas coisas, irmãos, somos os mais bem-sucedidos, porque, como Jesus disse, 100 vezes mais aqui, no futuro a vida eterna. Não é só 100 vezes mais aqui. 100 vezes mais aqui, acaba rapidinho. O futuro, a vida é eterna. Amém, irmãos? Isso que nos empolga, isso que nos fortalece, isso que nos dá força, irmãos. Amém, irmãos? Eu estou procurando uma escritura aqui, que Paulo disse, aqui, 2 Coríntios 4, se vocês quiserem acompanhar, 2 Coríntios 4. Glórias a Deus, vocês estão entendendo? Acho que é 2 Coríntios 4. Isso. Vamos lá, 2 Coríntios 4, 16, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esse é 2 Coríntios 4, 16, né? 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Agora, aqui que eu quero chegar. Essa outra escritura é muito importante também, mas se formos comentar, nós não acabamos hoje. 18. Não atentando, o que é? Não olhando. Nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que se não veem são eternas. Paulo aconselhou assim, comece a colocar mais o olho naquilo que se não vê, naquilo que é eterno. Ele diz, porque sabemos que se nossa casa terrestre, o 5, deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Agora, olha aqui, vamos pular lá para o 6. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. O que nos mantém sempre de bom ânimo? As coisas eternas, as coisas terrestres não mantêm nós de bom ânimo, não. Hoje em dia, hoje seu carro vale 40 mil, amanhã ele está valendo 35. Né? Hoje você tem tanto no banco, amanhã esse dinheiro nem está lá. Né? Você tem tanto no banco, tanto de boleto. Então, as coisas daqui não nos mantêm, não, com essa alegria. Aqui, pelo que estejamos sempre de bom ânimo. O que vai te manter de bom ânimo? O reino que não pode ser abalado. Sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Porque se andarmos por fé e não por vista. Porque andamos por fé
e não por vista. Há uma outra escritura aqui que eu não acho que eu não vou conseguir encontrar, que Paulo disse que alguns olham apenas para as coisas terrenas. E ele disse assim: pelo que chorei muito de alguns que só olham para essas coisas terrenas e não olham para as coisas eternas. Esses, em outras palavras, estão perdidos, porque vai ficar por aqui, né? Mas, irmãos, como eu estava dizendo, e eu quero ir rápido, eu tenho muitas anotações aqui, e às vezes vou até me perdendo em algumas coisas. Mas, como eu estava dizendo, somos os mais miseráveis se esperássemos apenas nesta vida. E há necessidade de se ter um ânimo, um bom ânimo, né? Jesus disse, a Bíblia diz em vários lugares: tem de bom ânimo, animai-vos, não danifiqueis o azeite e o vinho, não perca a empolgação. Mas aí Deus vai e faz essas promessas. Sabe o que é essas promessas? É para nós mantermos nos empolgados, como Abraão manteve-se empolgado. Cansou no meio do caminho. Noé, gente, recebeu uma promessa de que havia chover e era para ele construir a arca. Você acha que ele não se cansou algum dia de bater martelo e de ver que ninguém acreditava e de ver que todo mundo zombava da fé dele? Você acha que ele não cansou? Sim, cansou, mas ele não desanimou. No outro dia estava lá batendo um martelo de novo, cortando madeira, pegou o projeto e não desanimou. Começou a rir, mas ele não desanimou, porque ele se escorou na promessa que Deus disse para ele: faça a arca, porque vai chover, coloca ali dentro os animais e sua família, porque eu vou enviar chuva. Então, Moisés não desanimou do plano original, porque o plano original não falha. Amém, irmãos? Você não pode desanimar da obra do Senhor, não pode desanimar do plano original, porque o plano original de Deus não falha. Mas, irmãos, quando Deus faz essas promessas para nos manter, e Ele faz... Irmãos, nossa, Deus é detalhista. Se você começar a olhar na Bíblia aqui, você vai ver que Ele faz minuciosamente as coisas para agradar o seu povo. Né? Existe aquela frase assim que diz: nem Deus agradou todo mundo. Nem Deus agrada, eu não tenho que agradar os outros, nem Deus agradou todo mundo. Por um sentido, está certo. Porque Deus não vai mudar a sua essência, a sua palavra, para agradar alguém. A sua palavra ela vai continuar a mesma. Mas, na realidade, não é Deus que não agradou todo mundo. Na realidade, é os homens que não se agradaram de Deus. Na verdade, é que nem todo mundo se agradou de Deus, porque o que Deus fez, irmão, foi tudo perfeito e tudo bom. Você pega ali o projeto da criação, a Bíblia diz assim: Deus fez os animais e viu que era bom. Deus fez a terra, separou ali, fez isso, aquilo, outro, e viu que era bom. E Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. E a Bíblia diz: Deus é bom, no livro de Salmos, para com todos. Deus é bom para com todos. Deus não agradou todo mundo? Não, não é todo mundo que não se agradou de Deus. Porque são homens ingratos, murmuradores, mas o que Deus fez o melhor para agradar, fez. Ele não vai mudar a palavra, ele não vai mudar a essência, mas o projeto que ele fez, irmãos, tinha que agradar todo mundo, que é perfeito, é o único. Qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né, que Paulo diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso está exposto aí para todo mundo. Só que não é todo mundo que se agrada da agradável, perfeita e boa vontade de Deus. Quer alguma coisa diferente disso, né? Fez não, deixa para lá. Fez alguma coisa ali perfeita, as pessoas não se agradam. Quer mudar daqui, quer mudar dali, quer esticar, quer isso, aquilo, outro. Não está agradando. Né? No sentido natural, no corpo humano, na natureza, não se agrada com o que Deus fez. Né? Irmãos, e Deus coloca ali minuciosamente as coisas que precisam agradar e Ele cumpre as suas promessas, irmãos. Mas quer ver algo frustrante, irmãos? É quando você faz algo, faz de tudo para agradar. Vamos dizer assim, nós, seres humanos, faz o seu melhor, presenteia, faz aquilo outro. E as pessoas ingratas recusam, debocham daquilo que você fez com tanto carinho. Isso no sentido humano. E acontece isso com Deus, irmãos. Ele faz e as pessoas desprezam. E Deus não gosta dessas coisas. Você pega e abre no livro de Números. O que Deus colocou para empolgar,
né? Como que eu disse, Deus preparou esses detalhezinhos para nos empolgar. Isso, às vezes, gera coisa reversa a alguém. A primeira prova, a primeira luta já desfaz de tudo aquilo. É Números que eu falei, né? Capítulo 14, nós vemos aqui essa passagem, que Deus fez uma promessa aos filhos de Israel e tirou eles ali com mão forte do Egito, mão forte, tirando ali, passando por tudo. Nós vamos ler 13, 27 em diante. E o que acontece? Quando chegaram na divisa ali, Cades Barneia, né, Deus falou assim para Moisés: separa 12, vai lá espiar a terra que mana leite e mel, que Deus tinha prometido. Esse mana leite e mel, irmãos, não é para Deus, irmãos, é para agradar o povo. Você acha que quando a Bíblia fala em Apocalipse 22, em Apocalipse 21, que as ruas são de ouro, de cristal, você acha que isso é para Deus? Você acha que Deus precisa de ouro? Ele colocou ali alguns argumentos, e muitos nós não sabemos, que Paulo chega a dizer que é o que o olho não viu, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que está preparado. Mas algumas coisas que ele deixou escapar ali, para agradar quem? Para agradar o povo. Tanto é que o profeta irmão Brana diz que os anjos estão extasiados em ver aquilo, aguardando os moradores. Ou seja, Deus caprichosamente colocou tudo lá. Para quê? Para aquilo nos empolgar no caminho. Eu quero ir para lá, eu desejo ir lá. Deus prometeu, Deus fez isso. Você acha que Deus precisa de rua de ouro, irmão? Você acha que Deus precisa de um rio no meio da cidade? Você acha que precisa... Ali diz assim em Apocalipse: lá não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Deus não tem isso. Deus não tem morte, Deus não tem dor, Deus não tem pranto. Ele colocou isso vamos dizer assim, no menu, no cardápio, para nós nos empolgarmos. Lá não vai ter essas coisas ruins, então é para lá que eu vou, né, irmãos? É para lá que eu estou indo. Amém, irmãos? Então, ele caprichou para nós, irmãos. Ele caprichou para animar nós. Então, ele caprichou, dizer para o povo ali: há uma terra que mana leite e mel. Vai lá, os espias. Olha aqui, vamos ler, 27. Vamos ler no 25, 13 e 25. Depois voltaram de espiar a terra, fim de 40 dias. Não, vamos ler no 27. Vocês sabem que, vocês leem depois, eles cortaram ali uma evidência, um cacho de uva, que precisou de 2, né, para poder carregar. E aí disse aqui, no versículo 27, e contaram-lhe, depois que eles voltaram, e disseram: fomos à terra a que nos enviaste. E, o que está escrito aí? Verdadeiramente. A evidência era a verdade. Depois de fazer a promessa, depois de chegar lá perto, eles voltaram e disseram: verdadeiramente. Ou seja, a promessa não falhou. Verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aí vem a parte que eu estou te falando que nós não devemos olhar. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, é cidade forte e muito grande. E também ali vemos os filhos de Anak. Se você pegar no livro de Êxodo e no de Deuteronômio também, quando Deus fez a promessa, ele disse: vou te livrar dos Jebuseus, vou te livrar, vai para uma terra que mana leite e mel, e as outras coisas que estão no caminho, eu vou tirar do caminho. Mas eles não pegaram a parte boa. E chegou lá, viu isso, começou a se tremer, alguns deles. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus, os amorreus, tudo conforme Deus tinha falado. Moisés, em vez de dar fé nos 12 espias, de ver que tudo que Deus falou que tinha, a terra, os inimigos e tudo mais, a promessa estava ali, Só faltava colocar a fé e ir. Aí diz aqui, os amorreus, os cananeus habitavam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, porque os 10 começou a passar uma mensagem negativa. Mas Caleb disse: tem alguma coisa errada aí. Está tudo certo, para que vai passar uma mensagem negativa? Aí Caleb então fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-la em herança,
porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb se colocou e disse, é tudo que ele falou, ele cumpriu, desde que nós estávamos lá no Egito, agora é só ir lá com alegria e possuir a terra. Né? Aí vocês vão ver aqui que entra no capítulo 14, que eles desejaram voltar e queriam voltar, e choraram e queriam voltar para o Egito. Irmãos, isso decepcionou a Deus. Por quê? Porque ele fez tudo, caprichou para o povo e eles desanimaram. Ou seja, depois de ver a evidência, isso é o perigo, irmãos, isso que nós temos que pedir a Deus. Depois de ver a evidência, desempolgar e desanimar. E desanimar significa desistir. Né? No dicionário, desanimar, você... Deixa eu pegar aqui para você ver o que diz no dicionário a palavra desanimar. Por isso que eu disse que essa palavra tem que ficar longe de nós. Eu anotei aqui, mas deixa eu pegar aqui só um minuto. Ó. Desanimar. Fazer com que alguém deixe de possuir ânimo. Deixar de estar entusiasmado. Eles deixou de estar entusiasmados, ele começou a chorar, querendo voltar. Perder a vontade ou coragem de agir, desistir. Então, desanimar significa desistir. É o ato de abater ou desencorajar, seja por meio de obstáculos ou de má recepção a um projeto. Isso aqui que me falou mais alto. Má recepção a um projeto. Pegou o projeto de Deus e disse, não está bom. Vou desanimar. Não é isso que é bom para mim. Má recepção a um projeto. Você quer que o projeto de Deus é perfeito, irmãos? Amém? Irmãos? Então, faça como Caleb, subamos animosamente. Aí vocês vão continuar lendo aqui o que poderia nós lermos, mas eu não vou ler todo aqui. Mas o certo é que Deus se agradou de Josué e Caleb, que estavam animados. E o povo que estava desanimado, Deus se agradou, desagradou deles. Foi necessário Moisés interferir aqui, né, e interceder pelo povo. Então, irmão, nós não podemos, de forma alguma, correr o risco de desanimarmos. E Deus faz tudo para que nós animamos. Que eu disse para vocês aqui, ó, precisa de uma motivação? Então, nós temos uma motivação. Ó, se colocarmos os olhos em nós mesmos, em nossa capacidade, de qualquer ser humano, eu escrevi aqui, ó, daí, com certeza, vamos desanimar. Você coloca os olhos em mim, coloca os olhos no pastor, um ser humano, coloca em você, porque com nossa própria força e capacidade, realmente não dá. Não dá para vencer, não dá para se empolgar, para continuar. Porém, a nossa força vem do Senhor. E a alegria vem do Senhor, a capacidade vem do Senhor. Nele podemos confiar e descansar, e estar seguro e estar certo. Amém? Nele você pode estar certo, irmãos? O que é desanimar? Eu escrevi aqui em outras palavras, o que fora do dicionário, segundo a meditação que eu estava tendo. Desanimar é deixar de insistir, deixar de crer na solução, na resposta, deixar de crer na capacidade daquele que prometeu que aquilo se poderia cumprir em nossa vida. Eles deixaram o desânimo dos filhos de Israel ali, eles deixaram de crer que Deus era capaz de cumprir o que tinha prometido. Então, isso é que é desanimar e que Deus mantenha isso fora de todos nós. Amém, irmãos? Eu quero ler uma escritura aqui, em 2 Coríntios 1, para vocês verem que Deus faz com que nós querendo nos manter animados. Pega uma água para mim, por favor. Pode ser um pouco mais quente, natural. Estou com a garganta um pouco ruim. Mas, irmãos, as lutas, as provas que nós temos no caminho, elas tendem a querer nos fazer desanimar, mas nós temos um Deus que é consolador. Ele vem,
e se coloca e dá a assistência necessária, não simplesmente, como diz o profeta, ele não fez a promessa e ele nos largou ao léu ali. Ele dá a assistência, como eu li lá no começo. Ele prometeu a Israel, o profeta dizendo aqui, que supriria todas as necessidades, e o profeta disse, e ele cumpre. Simplesmente assim, ele dá toda a assistência. Então, quando temos ali as nossas decepções, as nossas fraquezas e aflições que no mundo nós temos, irmãos, nós temos uma consolação da parte de Deus para nos animar. E o que Deus nos dá, irmãos, é muito mais além do que aquilo que nós estamos passando. A consolação que vem da parte do Senhor, ela é muito maior do que aquilo que nós perdemos ou imaginamos ter. A Bíblia diz que Deus pode nos dar muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos e muito mais além do que aquilo que nós merecemos, né? Porque o que nós merecíamos é a perdição, é o inferno. Obrigado, Senhor. E a consolação da parte dos homens, vamos dizer assim, uma pessoa perde alguma coisa e você quer uma forma de consolar, logo você dá ali um presente, um paliativo ou algo que momentaneamente desfoca aquela tristeza e passa por alguma coisa melhor ali, para que substitui momentaneamente, é um consolo. Por exemplo, no caso de uma morte de um filho, né, alguma coisa assim, ou uma mãe, ou algo, e logo vem, não, mas você ainda tem o outro, ele está num bom lugar melhor, ou algo assim, essas consolações que nós usamos, que são boas, né? Oferecer um ombro amigo, mas não substitui, não iguala, não se compara, é apenas um momento ali, a saudade, a dor continuou. Mas na consolação que vem de Deus, irmãos, ela é tão tremenda e tão além que ela nos encoraja, que ela nos anima, que ela nos fortalece e muda completamente o quadro, no sentido, falando-se de Deus. Por isso que Paulo disse, consolai uns aos outros com essas palavras. O que é as palavras que Paulo diz? Falando sobre o novo céu, a nova terra, sobre o corpo transformado, sobre essas coisas que iria nos consolar. Essas são as palavras, vamos dizer assim, inabaláveis, que realmente consola, que realmente fortalece. Aí você vem aqui, ó, vamos ler aqui, ó, no versículo 3 de 2 Coríntios. Capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Ele é o Deus, que nos consola em toda a nossa tribulação. Mantenha esse foco aqui, Deus quer nos manter empolgado. Ele disse lá, não danifiqueis o azeite e o vinho, fez as promessas, o capricho de tudo ali, no decorrer do caminho, e as tribulações, ele vê, às vezes, nós desempolgados, né? Vendo nós um pouquinho para baixo, porque sofremos alguma coisa, ele ainda vem e fornece a consolação. Ele disse aqui, 4, que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para te manter animado. Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Agora, olha o 5. Porque, como as aflições de Cristo são abundantes em nós, porque o caminho é meio apertado, meio tortuoso, mas ele disse assim, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Amém? Então, o que é que Deus vem nos oferecer como consolação? Sobeja, é maior. Eu disse, no sentido humano é algo para disfarçar. No sentido de Deus, é algo para mudar o quadro e te animar. Mas para te animar com uma coisa, vamos dizer assim, sólida, inabalável, concreta. Amém, irmãos? Bem, a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participante das aflições, assim o sereis também da consolação. Amém? O suporte necessário que nós precisamos, que nós
buscamos, Deus nos dá no meio do caminho, no meio das provas, além de todas as outras promessas que fez para nos manter empolgados, para nos mantermos firmes, para nos mantermos na presença dele. Devemos nós estar certo. Paulo disse aos Romanos 8:38, porque estou certo. Isso aqui, você está certo do quê? Você está certo de que amanhã você está vivo? Tiago diz que não. Nós não podemos dizer porque não sabemos o que vai acontecer amanhã. Não posso dizer que vou comprar, que vou trabalhar, que vou acordar 7 horas, porque não sei. Tiago disse. Mas Paulo disse assim, estou certo, alguma coisa que você pode estar certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nem os principados, nem as potestades, nem o presente. O que é o presente? A situação atual em que vivemos. Se você está certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades se separa do amor de Deus, que é o final da Escritura. Mas se você está certo de que o presente não te separa, você não desanima. Por quê? Presente é a situação atual que se encontra. Por mais desastrosa que possa ser a situação atual, Paulo diz assim, nem o presente nos separa. Aí nós olhamos para nós, irmãos, num quadro, porque a Bíblia disse assim para nós, não nos conformeis, e nós não devemos nos conformar. Mas também diz, não desanimeis. Aí as pessoas às vezes não se conformam, não conformo com as coisas, estou desanimado. Está errado. Aí. Usou a Escritura que fala para não conformar e logo já bateu contra, falando que está desanimado. Não conforma, mas não desanima. Não conforma, mas insiste. Não conforma, mas acredito que vai dar certo. Amém, irmãos? Eu não conformo com algumas coisas. Correto. Estou desanimado. Está errado. Eu não conformo, mas estou animado porque Deus pode mover. Porque Paulo disse, nem o presente. Aí você fala assim, se nessa geração que as coisas geralmente vão ficando pior, né? E nós temos a tendência de pensar o que será do futuro e tudo, é uma preocupação que nós temos. Mas não deveria ser assim, porque a Bíblia diz que quando Deus manda a força, Ele manda o escape. Ele capacitou, né, os da primeira, segunda, terceira era da igreja, e capacitou os que iriam passar por aqui também. Né? A unção do boi, a unção do homem, a unção da águia. Então, a força vem junto com a tribulação, vem junto com o problema. Deus não perde o plano original, Ele não desiste. Né? Igual eu estava dizendo de uma construção, você pega o projeto, se no meio do caminho você, estou desanimado, vou largar de mão, aquilo vai virar ruínas e perdeu. Mas o projeto de Deus, ela não vira ruínas, irmãos. Amém, irmãos? Ele vai de todas as formas. E há coisas que querem te fazer desanimar, né? Não foi isso que Neemias estava fazendo lá, o muro, e aí Sanbalaque e Tobias queriam armar para ele, desanimar, e disse assim, vem cá, a Bíblia disse, estava projetando mal contra ele, ele disse assim, estou fazendo uma grande obra para o Senhor, e não posso descer, não posso ir. Isso não deixa você ficar desanimado. O que acontece? Não é você sendo... Eu sou grande, estou fazendo algo para o Senhor, então eu não vou. Quando você coloca o homem na frente de você, se decepciona. Mas se você coloca a obra como maior, ninguém detém, é obra santa, nós cantamos. Se você fala assim, eu não estou firmado, irmãos, em uma religião. Você não está firmado em um homem, você não está firmado em uma igreja, você está firmado na palavra. Isso é que é inabalável. Se eu estivesse firmado em uma religião, se eu estivesse firmado em uma igreja, eu iria decepcionar, eu iria desanimar. Mas se você está firmado na palavra, independente se a religião, se o homem, se a igreja te decepciona, o que você está firmado não vai te decepcionar, irmãos. Amém, irmãos? Consequentemente, firmado na palavra, você vai vir aos cultos, você vai assistir, você vai fazer aquilo, confiando naquilo que Deus prometeu. Porque Paulo disse assim, nem o presente, situação atual, não separa do amor de Deus. Eu acho que o povo está tudo separado de Deus. Não tem amor mais. Sim, no sentido de não conformar, sim.
Mas Paulo disse, isso aqui não vai separar. O presente, às vezes, ele está vivendo uma fase ali que pode ser mudada, porque nós temos um Deus que muda, irmãos. Então, não tem o porquê nós vimos, irmãos, insistimos, vamos dizer assim, chuta o pau da barraca e larga de mão. Mas nós não vamos fazer isso, porque nós temos algo inabalável, amém, irmãos? Olha aqui, diz, nem o presente, nem o porvir. Aí você fala assim, nossa, a igreja, a situação, a religião, o país, o mundo, nessa situação, imagina, essa geração que está nascendo, realmente, irmãos, temos que ter uma preocupação para quê? Para essa preocupação nos fazer colocar o joelho no chão e orar para quem é capaz de resolver o problema futuro lá, que nós não somos. Amém, irmãos? Nem o presente, nem o futuro está nas nossas mãos. Mas quando nós ajoelhamos e colocamos na mão daquele que pode resolver, aí você descansa e fica em paz. O profeta irmão Branham disse que não deu tempo de ler, eu já passei do assunto, mas ele disse assim, a fé cristã está totalmente baseada no descansar. Porque não é aquilo que você faz, é naquilo que Deus fez por você. Então, você se confia naquilo, encoraja por aquilo que Ele fez, continua ali, vai dar certo, irmão. O projeto dele não vai ruir, não, irmãos. Amém, irmãos? Vai ser uma casa bem edificada. Amém, irmãos? Vamos chegar aonde desejamos. Aí diz aqui, nem o presente. A gente está preocupado com o que vai acontecer. Aí Paulo disse, nem o porvir. Amém, irmãos? Nem a geração presente, nem o que está vindo por vir. Diz aqui, nem o que vai vir daqui a um tempo, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, irmãos, nada disso irá nos separar do amor de Deus que estamos em Cristo Jesus, se nós ficarmos firmes e constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Olha aqui, parágrafo 23 dessa mensagem, aqui, o véu interior. O profeta irmão Branham disse assim, mas estou falando de medidas de graça superadora. Então, ele te elege para um ofício. Ele disse assim, o irmão Branham disse, acho que eu não vou tomar esse assunto, que eu vou mudar um pouco aqui o foco, mas ele chegou a dizer assim, que no sentido de graça superadora, ele deu a mesma força para cada um. A mesma graça superadora que Noé teve nos seus dias é a mesma que você recebeu nesses dias. Parágrafo 23, mensagem do véu interior, depois você leia. A mesma graça superadora que Moisés, que Elias, você recebeu. Ele disse assim, Deus não dá dons iguais a cada um. Ele disse no sentido, ele dá um dom para um dom para outro, nós não somos iguais. Mas ele disse assim, no sentido de graça superadora, é a mesma. A mesma graça que fez aqueles 4 jovens, aqueles 3 que foram à fornalha, vencer a Babilônia, é a mesma graça superadora que os jovens de hoje têm, que nós temos. Ali era a Babilônia, aqui é a Laodiceia. Mas o profeta irmão Branham disse, a mesma graça superadora é a mesma. Amém, irmãos? Lá nas eras, no início, lá em Éfeso, e lá no início de tudo, Abraão, Isaac, Jacó, eles receberam a mesma graça superadora. Se você pega heróis da fé aí, Hebreus 11, você vai admirar, você vai ficar feliz, mas saiba que você recebeu a mesma graça superadora para trilhar o caminho que vier. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Então, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente deste século, nem o porvir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Já estou finalizando. 1 Coríntios 15, vamos ler. 1 Coríntios 15, 51. Vou pular algumas escrituras para nós concluirmos o assunto. 1 Coríntios, você está feliz com o que Deus te prometeu, com o que Deus te deu? 1 Coríntios 15. É isso mesmo. Isso. 1 Coríntios 15, 51. Irmãos, Deus nos deseja
mantermos empolgados. Aqui, ó. Encontraram? Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que é isso? Objetivo, ser transformado. Projeto de Deus, transformação dos nossos corpos. Então, se ele está ruim, se ele está com febre, se ele está com lepra, ou seja, o que for, você não olha para a lepra, você olha que seremos transformados. Está para morrer? Serei ressuscitado. Olha na promessa, a promessa é milhões de vezes mais forte do que a situação atual. Amém? Todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olho, ante ao toque da última trombeta. Porque a trombeta soará. E olha que solução para os mortos? Tem. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Não é do jeito que morreu. Não é com uma doença, não é com limites. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Tá bom para você isso, irmão? Tá bom para mim, hein? Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nossos esforços, que nos dá a vitória por nossa religião, por nosso posicionamento, que nos dá a vitória por nossa situação atual, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, aqui, ó, seja firmes, constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que é isso? Para você se empolgar. Seja firme, seja constante. Pelas tribulações, pela prova? Não. Pelo corpo transformado, pela incorruptibilidade, pelo que está prometido, firme-se nessa obra, sabendo que o esforço que você faz não fica sem recompensa. Eu comecei a mensagem falando assim, ó, se não tiver um motivo, as pessoas nem vão trabalhar. Se não tiver um motivo, as pessoas não se esforçam. Aqui tem um motivo bom para você doar a vida para Cristo aqui, irmãos? Disse assim, ó, você vai se morrer, vai ressuscitar incorruptível. Se estiver vivo, vai ser transformado. E aí tudo mais que tem na Bíblia, que não vai dar tempo de nós ler. E fique sabendo que a obra que você faz não vai ficar sem recompensa. Como eu disse, as pessoas morrem pelo que, dão a vida pelo que acreditam e às vezes fica sem recompensa. Os profetas de Baal não deu a vida pelo que acreditava e ficou sem. Quantas pessoas colocam fé e apostam em determinados negócios ou fazem determinadas coisas e empolgam e trabalham, quando vê as coisas ruindo, porque as coisas terrenas são corruptíveis. E se decepcionam. Mas aqui Paulo disse assim, ó, fica firme, fique constante, sabendo que a obra, que o trabalho não é vão no Senhor. Ou seja, quem prometeu que vai dar a recompensa, não foi Luiz Inácio Lula da Silva, não foi Josué de Paula Martins, quem prometeu que vai dar a recompensa é o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glórias a Deus, irmãos. Então, irmãos, o importante de nós vermos, já estou findando, todas essas coisas aqui, irmãos, é para nos manter empolgados. Não vai ser fácil, não vai ser toda a parte do caminho. Eu tenho a escritura que o profeta diz que há pessoas que estão sempre no alto, conseguem se manter lá, não porque não tem problemas, mas porque conseguem manter os olhos em algo, nesse reino que nós lemos lá em Hebreus 12, nesse reino inabalável. Então, essas coisas, tudo que nós lemos, eu tenho aqui Filipenses, eu tenho outras escrituras, Colossenses, que nós poderíamos ver, como eu disse, corpo transformado, cidade, rua de ouro, muro de cristal, tudo isso, para tentar nos mantermos, irmãos. Por quê? É necessário, para você percorrer um caminho, é necessário você ter uma expectativa, é necessário você ter um objetivo que vai te empolgar no meio do caminho.
E Deus mostrou isso nas Escrituras. Amém, irmãos? Porque se Deus simplesmente falasse que iria ter, não precisava. Ele disse para Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu e foi. Mas aí ele disse depois lá, uma terra que mana leite e mel, colocou alguns caprichos ali. E, infelizmente, ali, aquele povo, parte daquele povo que não entrou, que não se empolgou com aquilo que Deus fez com muito capricho para eles. E Deus fez, irmãos, no caminho, e Deus fez para nós que estamos vivendo neste momento, e para todas as eras e todos os lugares, Deus colocou um alvo para nós olharmos, um alvo inabalável, um reino inatingível para nós olharmos, irmãos. Isso é importante. Às vezes você pega uma pregação assim, o Josué está querendo colocar essas coisas para nos empolgar. Estou mesmo. Porque foi colocado na Bíblia para nos empolgarmos. Se você pega, irmãos, e você tem um bom destino, você anima aí. Se o destino é bom, irmãos, se o destino você vai fazendo uma viagem, o destino é muito bom. Aí você coloca ali uma fé, uma empolgação naquilo que você já viu. Nós vamos andar 1000 quilômetros, mas na hora que nós chegar lá, vai ter um lugar assim, um hotel assim. Não é assim que vai te animar, irmãos? Então, se o destino é bom, irmãos, as curvas do caminho, ou os buracos do caminho, não te faz desistir, não te faz desanimar, se o destino é bom, irmãos. Amém, irmãos? Se o destino é bom, e o carro não está muito bom, e o carro começa a cambalear, e logo você olha, o carro que somos nós, furou o pneu. Se o destino é bom, você vai, troca o pneu e segue viagens. Se o destino é bom, você vai e arruma ali aquilo que está errado mesmo e continua, porque você está pensando lá, mas tem muita curva, tem muito buraco, vamos voltar para trás? Não, irmão, não volta para trás, não. Desanimar não é coisa de cristãos. Voltar para trás, os israelitas quiseram e Deus os repreendeu ali fortemente. É daqui para frente, irmãos. O destino é bom. O carro não é tão bom, mas nós temos um mecânico ali, um autor, um consumador, um auxílio ali, irmãos, um auxílio 24 horas. Irmãos, há de ver que o povo de Israel tinha uma nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, auxiliando ali no caminho. Mas o carro furava, o pneu furava, tinha ali assistência 24 horas, irmão. Tem tudo para chegar lá, o lugar é bom, o destino é bom. Quando o destino é bom e o carro começa a perder a força, coloque-se você aí nesse carro, e o carro começa a perder a força, e você olha, está faltando combustível. Quando o destino é bom, você para no posto, né, e reabastece, e segue viagem. Porque você está pensando, não é na situação atual. A situação atual, o caminho realmente ele é tortuoso, mas no destino é bom. O destino é maravilhoso. E eu li aqui algumas coisas do nosso destino, do reino celestial que Deus nos prometeu, para nos empolgar na viagem. Você já viajou com criança? Você sabe, está chegando. Empolgadinhos. Nem dorme na noite que vai viajar. Lembro quando nós íamos para o encontro aí, e às vezes ficávamos, às vezes na casa do irmão Tito, o ônibus nunca que chegava, toda vez dava problema no ônibus. E nós empolgando, nunca viu cristãos de crianças orando, esse ônibus vai chegar. Irmão, virava um fervor ali. Os pais, acho que não vai vir mais. Fulano tentava ligar, naquela época era difícil, não tinha celular. Mas, irmãos, a minha fé trabalhava muito. A das crianças trabalhava muito. Por quê? Porque tinha um destino para ir, irmãos. Teve uma vez, o ônibus estragava no caminho, acontecia as coisas, nós não pegávamos as carcaças, os trens e voltava, não, mano. Era para frente. Amém, irmãos? O destino é para frente. Então, irmãos, Deus nos colocou aqui, nos prometeu um maravilhoso destino. Para quê? Para te empolgar, para o percurso não te desanimarmos. Aí você fala assim, uai, José, mas não é motivacional. Não, nós não estamos aqui fazendo um evangelho coach, um evangelho motivacional. Nós estamos colocando aqui as coisas que Deus nos colocou para nos manter animados.
E quando Jesus foi dar um conselho, você sabe que ele é um maravilhoso conselheiro, amém, irmãos? São Mateus 7, Jesus foi dar um conselho. E ele poderia muito bem dizer assim, ó, vou te dar um conselho, aqui há 2 portas e, consequentemente, atrás das portas, 2 caminhos. Ele poderia dizer assim, ó, e você está na dúvida, e você pergunta, alguém porventura perguntaria a Deus assim, ó, para onde que eu vou? Estou indeciso, qual dessas portas entrar? Sempre, né, às vezes, deparamos com alguma coisa que estamos indecisos. Aí sabe o que você faz? Pergunta para o maravilhoso conselheiro. Aí, se você colocou, Deus podia dizer simplesmente assim, ó, entra por essa porta, apertado. Não entra por essa porta larga e por esse caminho largo. Entra por essa porta estreita e entra por essa porta apertada. Deus falou, irmãos, podia ir de olho fechado. Mas, como eu estou dizendo que nós precisamos de uma motivação, ele disse assim, ó, não entra pela porta larga e o caminho largo. Porque o caminho largo conduz à perdição. Ou seja, caminho bom, destino péssimo. Aí ele vai e disse assim, ó, porfiai, entrai, o conselho, pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. Por que ele falou que conduz à vida eterna? Porque se o caminho é ruim, mas o destino é bom. Não é que o caminho é ruim, vamos dizer aqui, mas o caminho é um pouco difícil, um pouco mais apertado do que o outro, mas o destino é bom, irmãos, o destino é eterno. Então, isso tem que nos encorajar, irmãos, isso tem que nos empolgar. Jesus disse assim, ó, o caminho apertado que conduz à vida eterna. Amém, irmãos? Ele poderia simplesmente dizer, entra para a porta estreita e não entra para a porta larga, mas ele disse, entra para a porta estreita e o caminho apertado, porque o caminho é bom, o destino é bom, o destino é eterno, o destino é maravilhoso. Para quê? Para quê? Se você tem um bom destino, você se empolga no decorrer do caminho, você encontra forças para caminhar, para chegar no destino. Agora, quando o caminho é bom e o destino é ruim, a alegria é só momentânea ali, logo chega a perdição. Não é assim, o caminho do diabo oferece ilusões e logo a pessoa dá num final desastroso, terrível, sem saúde, bêbado, ou sem família, sem nada. Por quê? No começo parecia bom. Caminho péssimo. O diabo oferece ao contrário. Mas Jesus disse assim, ó, o caminho vai ser um pouco apertado, mas eu vou te dar a consolação, 1 e 2 Coríntios, eu vou te dar o suporte necessário, mas assim, no decorrer do caminho, mantenha o foco lá no destino. Amém, irmãos? Mantenha o foco lá no destino. Louvado seja Deus. Vamos cantar um hino para nós finalizarmos, irmãos. Vocês entenderam aqui o que a Bíblia nos disse através dessa meditação, de que nós estamos nos preparando para chegar a um destino eterno. Isso tem que nos empolgar a caminhar. Isso tem que nos encorajar. Nada pode abalar. Recebemos um reino de Deus que não pode ser abalado. Só o maior, nós vamos cantar este hino. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluia ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Olha aí, ó, o que tem lá. Nunca mais tristeza, solidão, morte, dor.
dançando lá, ó. Tudo isso eu nunca mais vou ver nem sentir quando pra Sião enfim partir. Sei que será grande, sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos ver os sinais. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Sonho com as ruas, sonho com as ruas de Jerusalém. Isso nos mantém empolgados. A praça e os muros de cristal, o trono do Senhor, eu pela fé já posso ver. Dele o rio da vida a correr. Mantenha sempre a mente nisso. Fico imaginando como deve ser o rosto quando os teus olhos, os meus olhos contemplar. De felicidade vou. Fique de pé, vamos cantar só o coro para nós findarmos. Sei que será grande a emoção, o resultado vai valer a pena, moço. Quando finalmente o céu se abrir, penso até que o meu coração, de tanta alegria, não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em tuas mãos ver o sinal. Quero ouvir de perto ele dizer: vinde a mim, benditos de meu Pai. Faça uma oração para nós voltarmos para casa. O que você desejar falar com Deus, Ele já te encorajou, Ele já colocou em nós o que nós precisamos. Agradeça, fala o que desejar. Ele é o Deus que sabe todas as coisas. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Pai. O Senhor é maravilhoso, ó Pai. E nós somos gratos pelo que o Senhor nos prometeu. Nós somos gratos pelo que o Senhor nos deu. Nós somos gratos, ó Pai, pelo auxílio, pela consolação, ó Pai, pela força, ó Pai. Somos gratos por estarmos aqui, Senhor, desejando, ó Pai, ardentemente nos firmar, nos aprofundar mais no amor do Senhor, ó Pai, tendo a total, ó Pai, certeza de que o Senhor, ó Pai, está no controle de todas as coisas, ó Pai, e pode olhar para a necessidade, para o esforço,
para o desejo, ó Pai, para o que cada um precisa e o que cada um necessita, ó Pai. E enviar, ó Pai, o Espírito Santo, o azeite, ó Pai, e enviar, ó Pai, o estímulo, ó Pai, o vinho, ó Pai, para cada um de nós, ó Pai, nos mantermos firmes, ó Pai, com alegria neste caminho, ó Pai, pois temos recebido um reino inabalável, ó Pai, e devemos então, ó Pai, alegremente, ó Pai, firmemente nos permanecer. Conceda essa graça a cada um, ó Pai, para vencer as provas, para vencer as tribulações, ó Pai, para vencer o Sambalaque e Tobias que tenta desanimar, para vencer, ó Pai, os 10 espias, ó Pai, que são os sentidos, ó Pai, do Espírito, o sentido da carne, tudo isso puxando para baixo, Senhor. Mas temos, ó Pai, um Novo e um Velho Testamento, as promessas, um Josué, um Caleb, ó Pai, nos encorajando com as evidências, ó Pai, e as promessas do Senhor, ó Pai, nunca falharão, ó Pai. Dê força ao teu povo, ó Pai, dê força aos seus eleitos, espalhado por todo o mundo, espalhado por toda essa nação, ó Pai, que essa graça superadora, ó Pai, possa ser, ó Pai, distribuída, ó Pai, na vida de cada um, Senhor. Pois não estamos firmados, ó Pai, em um homem, não estamos firmados, ó Pai, em uma religião, não estamos firmados, ó Pai, em uma doutrina, Senhor, estamos firmados em uma palavra, Senhor. Estamos firmados em uma rocha inabalável, em uma promessa que é o Senhor, ó Pai. Que isso possa nos manter firme no caminho, Senhor, porque lá no final do caminho o Senhor disse: o destino é bom, o destino é maravilhoso. O destino é eterno, ó Pai. Isso deve nos encorajar, ó Pai, a alinhar, a balancear o carro, a trocar o que for necessário, ó Pai, a fazer todo o check-up, a revisão necessária, ó Pai. Queremos que esta manhã tivemos a oportunidade desta revisão e seguimos de adiante, Senhor, passando pelas curvas, passando pelos buracos, tendo a certeza que o Senhor, ó Pai, com a Tua mão auxiliadora, ó Pai, nos protegerá e nos guiará até o final do caminho, ó Pai. Nós te agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito, ó Pai, e te louvamos. Que o Senhor conceda um bom domingo, Senhor, a todos nós, e com gratidão, ó Pai, recebemos o que o Senhor tem nos dado. Não queremos te decepcionar, murmurando, ó Pai, daquilo que o Senhor nos preparou com tanto carinho, ó Pai, com tanto trabalho, ó Pai, como disse a Bíblia, ó Pai, com um preço caro, preço de sangue nós fomos comprados. O Senhor passou por tudo isso, ó Pai, ali no Getsemane, ó Pai, o Senhor, ó Pai, passou ali, ó Pai, as maiores provas, ó Pai, e o Senhor olhou, ó Pai, a Bíblia diz que o Senhor olhou para a recompensa, ó Pai, que valeria a pena, que haveria um povo que iria se firmar, ó Pai. Então o Senhor foi ao Calvário, ó Pai, o Senhor foi e pagou o preço de sangue, ó Pai, e com tanto capricho, com tanto carinho preparou isso para nós. E nós não queremos ser ingratos, murmuradores, desanimados jamais, ó Pai. Estamos animados, ó Pai, porque temos um projeto infalível, porque temos um reino inabalável, porque estamos em uma grande obra, ó Pai, e essa grande obra é do Senhor. Não merecíamos estar nessa grande obra, mas somos participantes da natureza divina, ó Pai, e somos gratos por isso, ó Pai. Muito obrigado por mais um culto, por cada irmão, que o Senhor possa recompensar e abençoar o teu povo, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe cada um, irmãos, que tenham um bom restante de domingo, uma boa semana. Se Deus permitir, voltaremos na quarta com esse firme propósito. Não desanime, não. Ande mais uns quilômetros, reabasteça. Querido diz, quase parando, sem força e vigor. A gente lê a palavra e aí encontra, né, combustível necessário para continuar a jornada. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.